Yogi Tsurusuba! Maldições sempre foram ali um trabalho, né? Sempre foram ali uma pedra no caminho para os feiticeiros. Quando se trata ali de um feiticeiro extremamente forte, maldições são simplesmente ali uma pedrinha. Mas muitos alunos, muitos feiticeiros são dizimados por maldições que insistem em aparecer, insistem realmente em continuar nesse percurso e trazer todo esse caos para o mundo Jujutsu. Porém, o último capítulo de Jujutsu Kaisen módulo começa a criar mais camadas sobre o fim das maldições. A surpresa ali do Maro sobre a existência de maldições, sobre espíritos amaldiçoados, pode mostrar que os Simurianos podem não ter mais maldições entre si, porque de alguma forma isso foi exterminado. Vamos falar mais sobre essas concepções depois da vinheta. Bom, como eu falei pra vocês na introdução, maldições sempre são uma pedra de tropeço na carreira de um feiticeiro, né? Seja através ali de grandes maldições ou até mesmo ali grandes feiticeiros, temos duelos incríveis. Logo no começo de Jujutsu Kaisen, a apresentação de uma expansão de domínio foi contra o Jogo. E o Jogo só sobreviveu ali por causa da chegada, né, de Hanami para poder realmente salvar o Jogo e tirá-lo de lá, né, tirar ali dessa concepção. O fato é que tudo isso foi acontecendo na trama de Jujutsu Kaisen e nós então tivemos vários entendimentos sobre o surgimento das maldições. Eu acabei comendo bola na análise do capítulo 3 de Jujutsu Kaisen módulo e eu falei que os feiticeiros também podiam gerar maldições, mas não, os feiticeiros, como eles conseguem manipular, né, ali a energia amaldiçoada não vaza deles. Então, somente os não xamãs japoneses, né, as pessoas, os humanos japoneses, que acabam deixando essa energia amaldiçoada vazar e assim gerando maldições, como Hanami, Jogo e também o Mahito. Tem maldições que simplesmente você estala os dedos e o bicho vai embora, acaba desaparecendo. Tem outras maldições, como o Mahito, que continuam perseguindo ali os nossos protagonistas até serem dizimados. Mas a que preço? A que custo, né? O Aoi, o Todou quase foi ali de comes e bebes, né? Foi literalmente devastado. O Mahito realmente com uma das habilidades mais apelonas. Mas durante toda a trama de Jujutsu Kaisen nós tivemos ali um personagem que queria acabar com a existência das maldições, que era Suguru Getou. Toda a trama de Jujutsu Kaisen, pelo menos até o incidente de Shibuya, era nesse sentido. Jujutsu Kaisen Zero começa através desse contexto, de que Suguru Getou queria exterminar ali os não xamãs, que ele chamava de macacos. Por causa desses macacos, a energia amaldiçoada vazava e as maldições acabavam surgindo e pessoas inocentes acabavam morrendo. Mas nessa época, lá na saga do Inventário Oculto, nós observamos que o Getou, ele meio que tipo assim, ainda tem uma certa esperança de que tanto ele quanto também o Gojo, quando chegarem em seus patamares elevados ali no mundo dos feiticeiros, consigam mudar toda essa visão entre o duelo de feiticeiros e maldições. Mas ao longo da vida ali do Getou, muitas coisas vão mudando e amigos seus vão morrendo. No caso, o ponto crucial aqui é o Haibara. Então ele tem aquela conversa com a Tsukumo, né? A Tsukumo aparece e eles têm aquela conversa de que só existe duas formas de acabar com as maldições no mundo Jujutsu. Ou se finaliza toda a energia amaldiçoada, né? Tipo assim, deixa de existir toda a energia amaldiçoada, como personagens de Maki Zenin, quanto também ali o Toji e agora o Tsurugi, que pode alcançar este patamar, que ele também nasceu com restrição celestial, ou exterminar todos os não xamãs, né? Chegam nessa possibilidade, porque se todos os não xamãs morrerem, a energia amaldiçoada não vai fluir e desta forma as maldições não vão mais nascer. E é essa toda a trama envolvendo a Jujutsu Kaisen Zero, que é quando o Getou decide desafiar a escola técnica Jujutsu
para massacrar todos aqueles que estão na base, né? Tanto na base quanto também na superfície ali em relação aos feiticeiros, e dessa forma exterminar os não xamãs, conseguir exterminar os não xamãs e acabar definitivamente com as maldições. Gege Akutami, através do seu capítulo 3, parece não ter esquecido esse ponto ainda. E se você tá empolgado com todo esse conteúdo, esses novos conteúdos de Jujutsu Kaisen, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais nossos vídeos para que o YouTube continue a recomendar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Você pode continuar nos ajudando desta forma ou se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu e mandando seu hypado. Continue fortalecendo o canal do Geek Brasil e a gente vai cada vez mais longe, abrangendo, expandindo ainda mais a trama de Jujutsu. E como eu falei pra vocês no capítulo 3 de Jujutsu Kaisen módulo, nós então temos o Tsurugi explicando um pouco mais sobre maldições. Como nós vimos, tem dois grandes momentos no universo Jujutsu que as maldições começaram a explodir de tudo quanto é lado. Nós temos a Era Heian, com o nascimento do Sukuna, e nós temos a Era Moderna, ou a Era que ficou conhecida como o terrorismo do Jujutsu. Nessa Era do terrorismo do Jujutsu, quem foi o grande chamariz ali foi o nascimento de Satoru Gojo. Com o nascimento desse personagem, né, com o nascimento do professor, todas as maldições e os feiticeiros começaram a brotar cada vez mais. E não é à toa que tudo isso também culminou para o ressurgimento de Ryomen Sukuna. Isso fez com que muitas maldições, muito mestres de maldições pudessem sair dos bueiros e das tocas que eles estavam. Só que com a morte do Sukuna e com a morte do Gojo, com o desaparecimento completo, as maldições diminuíram. Então, maldições não são mais brotadas de todo o território japonês, a não ser em Tóquio, em Kyoto, onde rolou toda a confusão, onde rolou toda a batalha envolvendo aos alunos Gojo versus Sukuna, porque até aquele momento provavelmente muita energia amaldiçoada está ali meio que ainda sendo emanada daquele território, então maldições continuam a nascer daquele lugar, pessoas ainda têm medo daquele ponto, daquela localização, quando olham para aquilo, o medo, a maldição, todas as meio que sentimentos negativos começam a vir daquele lugar, daquele território, e maldições começam a surgir daquela localização. Porém, o Tsurugi ele começa a explicar sobre maldições e o Maru não sabe o que é maldições. Interessante, né? Ele não sabe o que é maldição. Mas ele poderia não saber através do nome, já que eles podem chamar de outro nome. Mas quando o Tsurugi ele explica sobre o que é uma maldição, mesmo assim o Maru não reage. O Maru poderia simplesmente falar: no nosso mundo, no nosso universo, nós chamamos de tal forma, chamamos de tal jeito, tem a tal explicação para isso. E não ocorre, essa explicação não ocorre. Por mais que ele ainda tente disfarçar que ele é um alien, a gente observa até mesmo que a Yuka e o Tsurugi já jogaram na cara dele. Tipo, cara, você tem os seus próprios motivos, seus próprios propósitos para esconder. A gente não vai ficar perguntando para você sobre isso. Mas mesmo assim, o Maru, ele acabou se tornando uma pessoa cooperativa durante todo o capítulo 3. E ele não falou nada sobre maldições. Ou seja, não existe maldições não existem seres que nasçam através da energia amaldiçoada que escapa dos não xamãs ali, dos simurianos. O que pode ser levado aqui em consideração de que ou a raça simuriana, ela não deixa vazar ali a energia amaldiçoada pelo seu corpo, ou algo muito, muito absurdo aconteceu com os não xamãs desta civilização. Um dos pontos mais importantes aqui que nós temos, e é por isso que eu tô gostando bastante de Jujutsu Kaisen módulo, é que Gege Akutami, ele tá conseguindo ir devagar, né? Ele tá indo devagar
porque na sua primeira serialização ele precisava acelerar os fatos, ele precisava realmente colocar uma estigma, porque ele estava morrendo de medo da sua série ser cancelada. Agora Jujutsu Kaisen módulo, ele pode ir no seu ritmo. Então, no capítulo 1, nós tivemos a apresentação e a fala ali da conversa, tanto da Yuka quanto também do Tsurugi, dos dois serem irmãos e se darem mal pra caramba, por causa da treta envolvendo a aliança e tal. Os dois se resolvem, meio que por cima ainda são dois Makizenin, né, através, porque, cara, nenhum dos dois ter puxado o Yuta é brincadeira. Mas os dois têm um gênio completo ali da Maki, e eles ficam nessa discussão, né, sobre quem vai ficar com o anel, tudo mais, até que os dois se entendem, né. A Yuka acaba entendendo que o seu irmão só pode passar um anel pra ela por causa dele ficar forte, né, quando eles chegaram numa estatura de força equiparável e seja reconhecida através da sua força, e ela só pode receber o anel quando ela ficar forte também. Então, automaticamente o Yuta amarrou os dois para que ficassem cada vez mais fortes. E o Maro fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele vive tretando com seu irmão por causa de pontos de vista diferentes. Ele tem uma certa expectativa, um certo tipo de cuidado, de visão de que as pessoas podem cooperar, que as pessoas podem existir. Já o Cross não tem essa visão. Tudo leva a crer que o Cross realmente seja alguém que já queria entrar ali na Terra, invadir todo o território e tomar tudo para os Simurianos. Mas quem tá segurando toda a bucha, né? Quem tá segurando todo esse BO é o Maro. O Maro tá tentando compreender a raça humana, tá tentando compreender os seres humanos e impedir que um grande massacre aconteça. Nós, como já falamos no vídeo de sábado, parece que esse alien Sukuna, né? Esse alien que tem uma energia amaldiçoada absurda, que todo mundo tá comparando ali com o Sukuna no universo de Jujutsu Kaisen, ele é como se fosse uma bomba atômica. É como se fosse ali uma arma que os aliens possuem, mas que os humanos não têm assim no seu alcance, não está no alcance deles. E a questão é que quando você tem uma bomba atômica do seu lado na sua negociação, isso te ajuda a fazer com que o seu adversário ceda em alguns aspectos que normalmente ele não cederia. Mas o Maro tá falando: olha, a gente não vai precisar usar essa bomba atômica, essa arma nuclear, porque nós vamos nos compreender, nós vamos chegar em uma ideia. Só que nessa visão, a gente pode observar que o Maro e também ali toda essa galera envolvendo o Cross e esse alien Sukuna, eles podem já ter participado de um extermínio. Eles já podem ter participado de um extermínio de não xamãs, o que poderia ser um baque extremamente forte para a história ali de Jujutsu Kaisen módulo. Eu acho, pelo Maro não saber o que é uma maldição e nem uma descrição de uma maldição, ele não tenha participado desse extermínio. Tanto ele quanto também o seu irmão não participaram desse extermínio. E talvez tenham até mesmo nascido dentro ali da espaçonave. E o que fez com que os Simurianos saíssem ali do planeta é que talvez eles tiveram que exterminar todos os não xamãs simurianos para que as maldições, para que todo esse contexto parasse de existir em seu planeta natal, no planeta natal deles ali. O fato é que algo terrível aconteceu, né? Porque você não sai do seu planeta natal só porque tá tudo bem, né? No caso, a gente é do país natal, né? Por enquanto, ainda é só o país natal. Você não sai ali do seu país em que você nasceu porque você quer. Normalmente, você tá procurando uma vida melhor, está procurando ali algo melhor. E a mesma coisa provavelmente aconteceu com os Simurianos. Talvez o Maro saiba realmente que um grande extermínio aconteceu no planeta. Esse extermínio levou o fim da possibilidade de vida no planeta dos Simurianos, e é por isso que eles tiveram que se mudar. Mas ao mesmo tempo, uma miscigenação entre ali os não xamãs e os Simurianos pode fazer com que maldições
não escapem mais, que a energia amaldiçoada não escape mais ali desses não xamãs e assim as maldições deixem de existir. O capítulo 3 sobre a existência do tigre na sociedade é sobre isso por completo, né? A base ali do tigre, se pode conviver ou não naquele território. Isso depende da forma como vai ser ali essa questão do adestramento entre ali os ensinamentos. E esse adestramento não é de uma raça adestrar a outra, mas sim deles conseguirem cooperar, de que o ser humano pode cooperar com o tigre para que eles consigam viver em paz, assim como os feiticeiros possam cooperar com os simurianos para que eles possam viver em paz e até mesmo coabitar entre os povos para que maldições não nasçam mais. Maldições nascem ali por todo Tóquio, mas não nascem mais por todo o território japonês. Agora, a ideia de Jujutsu Kaisen módulo é que maldições não nasçam mais em território nenhum do Japão. E quem saiba, elimine de uma vez por todas a energia amaldiçoada também, para impedir com que os japoneses sejam realmente massacrados no mercado de exploração humana.